Flamengo e Fluminense trocando jogadores, Henrique. A gente vai falar sobre essa situação, se existe ou não existe. Será que o Fluminense vai ceder a uma negociação como essa? Situação envolvendo John Arias no Flamengo. Será que realmente existe essa possibilidade, Henrique? A gente vai falar sobre isso para vocês. Temos novidades envolvendo o estádio próprio do nosso Mengão queridão. A Prefeitura do Rio de Janeiro já sinalizou positivamente para o Flamengo construir o estádio próprio do nosso mais querido Brasil, lá no terreno do gasômetro. Inclusive o negócio agora começa realmente a ganhar corpo, né? Começa a sair todo o projeto do papel. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo atacante paraguaio que joga pelos lados de campo, jogador com características que o Tite pede à diretoria do Flamengo, e nesse exato momento o Flamengo vem monitorando esse jogador de 24 anos. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Vamos falar também sobre Rodolfo Landim, que abriu o jogo, sobre algumas informações que saíram, que o Rodolfo Landim teria um sonho de se tornar CEO do Clube de Regatas do Flamengo, mesmo acabando seu triênio agora, seu mandato como presidente do clube. Rodolfo Landim quer continuar no Flamengo. Rodolfo Landim esclareceu sobre tudo isso, essas informações que saíram. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Situação envolvendo o departamento médico, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa e a situação de Wesley. Flamengo e Fla-Flu no próximo sábado. Temos informações importantes, então não perde nada, já cola comigo. Vai aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se. Aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre os lesionados. Será que existem lesionados no Flamengo hoje? Existem, né, alguns jogadores que estão em reta final de transição, como é o caso de Gabigol, que ontem fez uma parte do treino junto com o grupo e depois também foi fazer o trabalho à parte. Gabigol ainda faz aí um trabalho de transição, mas ao que tudo indica, pelas informações que apuramos, Gabigol será relacionado, tem tudo para ser relacionado para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. A situação envolvendo Eric Pulgar e Ayrton Lucas, que saíram do jogo do sábado diante do Fluminense na vitória do nosso Mengão queridão, na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, sentindo dores. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, ontem na reapresentação do elenco, não se juntaram ao grupo. Fizeram um trabalho à parte, um trabalho específico na academia, na parte física. Mas pelas informações que apuramos, como já tinha trazido de início aqui para vocês, tá? E confirmando novamente, não preocupa. Apesar da torcida ficar preocupada em relação a esses dois atletas, né? Dois atletas importantes para o próximo jogo diante do Fluminense, mas não preocupam. Hoje serão reavaliados novamente e realmente aí acredito que já sejam integrados junto ao grupo no treino dessa terça-feira. Situação envolvendo o Wesley. Ontem eu trouxe a informação, né, que foi divulgado primeiramente aí pela GE. Situação envolvendo o Wesley, que acabou se envolvendo em uma confusão em um quiosque lá na Barra da Tijuca com um cidadão lá, um empresário. E esse empresário foi lá, ficou bastante aí machucado, hein? Ficou bastante machucado. Só que nesse exato momento a defesa de Wesley, os advogados de Wesley estão, né, captando provas em relação ao que tudo aconteceu lá no quiosque. Wesley confirma que agiu em legítima defesa, pois não conteve as provocações vindas por parte desse cidadão, que inclusive perdeu a paciência. Tem hora, vamos ser sinceros, né? Uma hora a paciência acaba. Então a gente não se sabe realmente o que aconteceu, mas acredito que sim, houve de fato, né, como ele mesmo já falou, lado provocativo do cidadão que foi lá na delegacia, foi lá na 16ª Delegacia de Polícia, abriu um inquérito, na verdade, né, um boletim de ocorrência contra o Wesley, acusando o jogador de agressão e ameaças. Bom, a gente vai aguardar o que deve acontecer. Inclusive, gente, muita coisa aconteceu em 2023 para cá, né? Quantas coisas aconteceram envolvendo esses tipos de negócio aí. Principalmente Marcos Braz lá no shopping da Barra da Tijuca com o torcedor, tudo muito mais, já bateu o martelo, já botou um ponto final. E acredito que sim, realmente o Wesley possa até estar falando a verdade, né? O cara pode ter provocado ele aí e acabou causando esse tumulto. Aí, cara, vou falar para vocês, hein? O Wesley foi para cima mesmo, hein? Parecia até o
lutador de MMA. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre estádio próprio do nosso Mengão Queridão, porque o Flamengo, no último sábado, como a gente já tinha trazido aqui de início, né, o Rodolfo Landim se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, que é o Carlos Vieira, apresentou o projeto de construção do estádio próprio do Flamengo, que será, né, que o Flamengo tem um desejo de construir lá no terreno do gasômetro. Oficialmente foi apresentado. O Flamengo agora elabora a proposta para apresentar a Caixa para a compra do terreno. E agora a informação que temos é que a Prefeitura do Rio já sinalizou positivamente para o Flamengo construir o estádio próprio do nosso Mengão Queridão para a nação rubro-negra lá no terreno do gasômetro. Lembrando que agora no final de fevereiro a Prefeitura inaugurou o terminal aí, Gentileza, e com isso espera revitalizar a área e ver o Flamengo como trunfo para isso. Como tal, o clube se coloca em disposição confortável para afirmar que o projeto do estádio é mais vantajoso para o poder público. Então tá aí o projeto do estádio próprio do Flamengo agora ganhando corpo, indo para frente, e a gente vai torcer para dar tudo certo, sim. Vamos que vamos aí realmente construir o estádio próprio que a nação merece, né, gente? A nação merece, o torcedor do Flamengo merece. Rodolfo Landim, saiu alguns rumores envolvendo Rodolfo Landim, que mesmo acabando seu contrato com o Flamengo, na cadeira cativa de presidente do mais querido Brasil, o presidente Rodolfo Landim foi procurado pela equipe do paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis. Parabéns aí, Gabriel Reis. Excelente trabalho feito pelo Gabriel Reis. E foi perguntado sobre a situação, né, do interesse de ser CEO de uma SAF que eventualmente venha a ser feita para gerir um estádio próprio do mais querido. E ele falou o seguinte: não tenho sonho de ser CEO de uma SAF que venha explorar um eventual estádio próprio, e não serei. Jamais colocaria meu sobrenome como nome de um estádio do clube, explica Landim, que faz questão ainda de deixar claro que não quer continuar mandando no Flamengo, aproveitando para explicar sobre a SAF aplicada na construção do estádio. Ele falou o seguinte: não é verdade que queira me perpetuar no poder. Trata-se especulação sem qualquer base. Nunca defendi que uma SAF fosse proprietária do estádio. Em tese, uma SAF amplamente controlada pelo clube poderia servir para capitalizar o Flamengo e viabilizar o estádio, mas o equipamento pertenceria 100% ao clube. O presidente rubro-negro fez questão de finalizar mandando um recado sobre o que o motiva a buscar todas as formas para tornar viável a construção do estádio. E ele falou o seguinte: o Flamengo é muito maior do que eu ou qualquer outro presidente que já tenha sentado nesta cadeira ou que venha sentar. Dito isto, farei o que for possível pelo clube enquanto estiver aqui, concluiu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, meus amigos. Tá aí, situação envolvendo o Landim, né? Ele fala que não quer uma SAF que seja para mandar no Flamengo, assim que o Flamengo tem aí 100% total do clube. Então vamos ver o que deve acontecer, mas eu acredito que o Flamengo não precisa desse negócio de SAF. Sinceramente, não precisa, tá? O Flamengo tem aí, sim, receitas para poder gerir a construção do estádio. A gente não vai construir um estádio de um dia para o outro, então precisa com muito carinho. Vai ter investidores, sim, com certeza aí para dentro, aí investir. O Flamengo vai construir o estádio, eu acredito que sim. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo está de olho em atacante paraguaio da seleção paraguai, Ramon Sosa, que hoje está no Talheres da Argentina. O jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe a informação com exclusividade e apuramos que de fato há um interesse do Flamengo no jogador. Ele trouxe o seguinte: convencido que na janela do meio do ano o clube irá se reforçar com um atacante de lado de campo. O Flamengo tem alguns nomes em observação. Um dos atletas bem avaliados é o paraguaio do Talheres da Argentina e também da seleção paraguaia, Ramon Sosa. O atacante atua pelos lados de campo, tem 24 anos e é destaque na equipe argentina. O clube segue avaliando o mercado. Na janela de abril, que irá de 1 a 19 de abril, deve sacramentar a chegada de um meio-campo para fortalecer o elenco
do mais querido do Brasil. Tá aí, nação, Flamengo no mercado, e como eu sempre venho falando aqui para vocês, tá? Apuramos de fato aí, né, esse interesse do Flamengo no Ramon Sosa, atacante de 24 anos, paraguaio, que atua no Talheres da Argentina. Então vamos aí seguir forte. Possivelmente essa contratação não é para agora, porque a janela que abre agora em abril é para o mercado brasileiro, não para o mercado internacional. E sendo assim, o Flamengo deve já mapeando o mercado para a próxima janela do meio do ano. Se falando sobre a situação envolvendo Fabrício Bruno no Fluminense, John Arias no Flamengo, Henrique, existe mesmo esta possível negociação, interesse do Fluminense, interesse do Flamengo? Gente, é o seguinte, em relação ao Davi Luiz, existe sim o interesse do Fluminense, tá? Fluminense tem interesse na contratação do Davi Luiz. Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até o final deste ano, até o final agora em dezembro de 2024. Mas a informação que apuramos é que o Davi Luiz dificilmente deixa o Flamengo nesse ano. O desejo do jogador é cumprir o seu contrato com o mais querido Brasil. Inclusive, não só o Fluminense, como já trouxe aqui para vocês, o Red Bull Bragantino e também o Fortaleza tem interesse na contratação do atleta. Saiu algumas informações de que poderia acontecer uma troca, envolvendo aí, né, uma situação tipo assim, vai Davi Luiz e vem o John Arias para o Flamengo. Em relação ao John Arias, gente, eu vou falar para vocês, não existe nada. O Flamengo não fez nenhuma proposta por John Arias, nem ao Fluminense, nem o jogador, nem o empresário do atleta. É um jogador que vem se destacando, é um ótimo atleta do Fluminense, sem sombra de dúvida, não tem como a gente negar, mas não existe. O Fluminense mantém 50% do atleta, tenta comprar os outros 50% do atleta para ficar com o atleta 100%. O Fluminense pagou no John Arias em 50%, 600 mil euros. O Fluminense recentemente rejeitou uma proposta do Zenit da Rússia de 12 milhões de euros, para vocês verem a valorização do jogador. Então assim, hoje não existe absolutamente nada entre troca de Davi Luiz por John Arias, tá? Então fica tranquilo, seria uma boa, né? Seria ruim não, seria ótimo para o Flamengo. Mas vocês acham que o Fluminense realmente aceitaria uma negociação como essa? Vocês se lembram o Pedro? O Flamengo tentou contratar o Pedro quando o Pedro estava lá no Fluminense. E o próprio presidente, que hoje ainda está no clube, que é o Mário Bittencourt, deixou claro que preferia perder o Pedro, vender mais barato para outro clube, mas não venderia para o Flamengo com as cifras que o Flamengo estava oferecendo na época. Então, bom, e a situação envolvendo John Arias e Davi Luiz, eu acho que muito difícil. Possa ser que o Davi Luiz vá para o Fluminense, ou possa ser, eu acho que o Fortaleza ganharia mais força, hein? O que vocês acham? Final do ano, tá? A situação envolvendo Davi Luiz no final do ano. Davi Luiz quer encerrar o seu contrato com o nosso Mengão queridão, beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.